Graças e paz a todos, meus amados irmãos e amigos que nos seguem já na rede social. Estamos com mais uma lição, estamos hoje com mais uma lição da EBD em Foco, tá? A lição que vamos estudar hoje é a primeira lição desse trimestre maravilhoso que vamos estar estudando, o Deus que governa o mundo e cuida da família, certo? Embaixo ainda diz assim: os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, escrito há tantos anos atrás, mas os seus princípios espirituais e morais continuam servindo para a nossa geração. Glória a Deus por isso. O tema da nossa lição que vamos estudar o tema da nossa lição, ele diz assim: duas importantes mulheres na história de um povo. Tá? Domingo que vem será o dia 7 de julho de 2024. Tá bom, meus amados irmãos e irmãs? Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, dê o seu link aí, seu like. Coloque sua crítica construtiva para que a gente possa melhorar naquilo que for possível para os irmãos e as irmãs que já nos seguem de vários estados do país e até de outros países, né? Porque o YouTube ele vai muito longe, vai onde a gente não pode ir muitas vezes fisicamente, mas vamos através da nossa aula em nome de Jesus. Multiplique essa informação, seja um discípulo, se inscrevendo em nosso canal, para levar a palavra de Deus a todos quantos necessitam dessa palavra, tá? Nosso canal, para você escrever, é pb.samuel Nascimento de Melo, tá bom? O textual da lição nos diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou você de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Glória a Deus. Ruth, no capítulo de número 4 e o versículo 14, está escrito isso. A verdade prática ainda da nossa lição, queridos, ainda nos diz assim a verdade prática: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais num plano divino de redenção da humanidade. E a gente vai mostrar aqui através dessa lição, dessas duas mulheres de Deus, que são as únicas duas mulheres, né, que têm seus nomes como livro da Bíblia, tá bom? Então, a introdução da nossa lição, eu coloquei aqui na introdução: Ruth e Esther são os únicos livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Isso é raríssimo, porque no tempo das Escrituras havia muito o machismo, né? E se falava muito mais no nome dos homens, em tudo, do que das mulheres. E aí, tá? Esses dois livros aí levando o nome de mulheres, e duas mulheres extraordinárias, que nos traz lições maravilhosas e muita disciplina, né? Então, olha, são dois livros históricos, eles estão na categoria dos livros históricos da Bíblia, tá bom? São dois livros históricos da Bíblia. É interessante porque uma é gentil e moabita, né? Que é a Ruth, casada com um judeu. Já a outra é uma judia casada com um gentil, que é Esther, que casou com o rei Assuero, chamado também de Artaxerxes, tá? Inclusive, a Bíblia fala sobre rei de reis. Dos 3 reis de reis que existem na Bíblia, Artaxerxes é um deles, tá? Um é Nabucodonosor, o outro é o rei Artaxerxes e o outro é o rei Herodes, tá bom, irmãos? E o único que é o rei dos reis e o senhor dos senhores é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu estou falando isso assim por quê? Para mostrar o poderio desses reis. Eram reis que governavam um império muito grande,
e de muita primazia, de muita regalia, de muito ouro, muita prata. A prata era considerado nada diante do ouro que se tinha nesse período, tá? Então, olha, viveram em tempos, Esté e Ruth, né, viveram em tempos e épocas diferentes, uma no período dos juízes e outra depois de 500 anos, né, 5 séculos, no período do cativeiro babilônico. Duas importantes mulheres na história do povo de Deus, tá? Ruth significa amizade e Esté, estrela, né? Que o nome dela na verdade era Hadassa, ou Radassa, que significa murta, uma planta muito precisa nos tempos antigos da Bíblia, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela ainda aqui na continuidade da nossa lição. Então, dentro ainda aqui da introdução, Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia, já falei, né? Já falei, Ruth e Esté viveram em épocas diferentes, também já falei, tá? Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu e a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para sua glória. Tá? No primeiro tópico da nossa lição nos diz assim, primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, e a gente vai entender por quê. Inclusive vamos ler aqui, eu creio que dará tempo, vamos estar lendo alguns versículos ainda referente a isso. Então, olha, Ruth era uma moabita, tá? Filha de uma relação incestuosa. Eu acredito que os irmãos se lembram de Ló, sobrinho de Abraão, que quando houve a destruição lá de Sodoma e Gomorra, o que foi que aconteceu? Foi necessário, elas se viram diante de uma situação onde a linhagem seria extirpada, seria destruída, pelo motivo de toda a cidade de Sodoma e Gomorra ser destruída. E aí tiveram a ideia incrível, né, de se deitar com o próprio pai. E houve incesto, obviamente, para preservar a linhagem do pai e delas mesmas. Os maridos ficaram lá na cidade, né? E aí embebedaram o seu próprio pai, e uma ficou com o pai, depois a outra também se deitou com o pai, e aí surgiram os moabitas e amonitas, tá bom? Então, Ruth é da linhagem dos moabitas, descendente do sobrinho de Abraão, por nome de Ló, tá bom? A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque, que aí tem uma grande história também que reúne ali Balaque, e onde reúne Balaque se junta com Balaão para querer amaldiçoar o povo de Deus. Então, os moabitas eram um povo pagão, né, conforme Números 22, 1 ao 6. Habitavam a leste do Mar Morto, na Jordânia. Eram dados à idolatria e à sexualidade. Tá bom? A gente vai ver isso em Números capítulo 25, versículo 1 e 2, e Apocalipse 2 e 14. O que é que acontece? Quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão disse: como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Poderia eu amaldiçoar um povo que Deus já abençoou? E ali eles tentaram por uma vez, duas e outras vezes, e como não conseguiu, Balaque deu uma estratégia, Balaão deu uma estratégia a Balaque. É isso? Para fazer o quê? Para que colocasse as mulheres para dançar de uma maneira sensual e provocar os homens da nação de Israel. E quantos não têm sido levados ainda por essa mesma estratégia diabólica do inferno? Quer ver? Abra sua Bíblia em Números capítulo 25. Eu vou tentar ler aqui, o ventilador está um pouco forte. Números no capítulo 25.
E o verso de número 1 e 2 diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Mas veja bem, no versículo anterior aqui, do capítulo 24, e dominaram, no capítulo 24, versículo 21, e vendo os queneus, alçou sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. Já no versículo 25, então Balaão levantou-se, foi-se e voltou ao seu lugar, e também Balaque foi pelo seu caminho. Mas escuta bem, queridos, o que vem ao caso não é isso aqui. O que vem ao caso é o capítulo 25 mesmo, que ele diz assim: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Veja bem, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, e aí usou as filhas dos moabitas para provocar os homens. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, olha aí, pagãos, né? E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Penhor. Olha aí. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Veja a gravidade do pecado, como foi terrível. Porque havia adoração e era terrível o paganismo dentro dessa questão dos moabitas, tá? Era terrível, era terrível. Ruth faz parte também da linhagem de Davi. Como é que a gente vai ver isso, queridos? A gente vai ver isso em Gênesis 49, 8 ao 10, vai falar alguma coisa sobre isso. Miqueias 5 e 2. Miqueias 5 e 2. Deixa eu ver aqui. Miqueias 5 e 2. Mas eu vou ler em Ruth, no finalzinho do versículo, que vai trazer melhor essa questão. No livro de Ruth, o próprio livro de Ruth, no capítulo número 4, lá no finalzinho, e o versículo de número 18. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, tá? E Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Tá certo, queridos? Jessé gerou a Davi. Então, no caso, Ruth, ela se torna aqui a bisavó de Davi, tá bom? Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, tá certo? Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então, no segundo subtópico da nossa lição, ainda nos fala a família belemita. Qual era a família belemita, queridos? Qual era a família belemita? Desculpa. Qual era a família belemita? O livro começa com uma família, é isso? De hebreus. O livro começa com uma família de hebreus. Ele diz assim, ó, a história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra. Escuta só, queridos. O livro começa com uma família, né, de hebreus que saiu de Belém por causa da fome. Interessante porque Belém significa casa do pão, e na casa do pão veio ter fome. De Belém de Judá, Judá significa louvor, e a família se estabeleceu a sudeste do Mar Morto. Essa família é interessante,
a gente notar aqui, eu coloquei alguns nomes e o significado deles para a gente entender bem. Por exemplo, Elimeleque, ele significa... Nessa família tinha Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, tá? Essa era composta a família, essa família dos hebreus, desses hebreus. Elimeleque significa meu Deus é fiel. Noemi significa suavidade. Malom significa adoentado, enfermo, enfraquecido. Já Quilion significa aquele que falha, aquele que aniquila. Veja só, irmãos, eu não colocaria um nome desse nos meus filhos. Eu não sei qual foi o objetivo de eles colocarem esses nomes. Alguma coisa houve, né? Mas eu não sei dizer porque a Bíblia não nos dá essa resposta. Tá bom? Então a gente se cala quando a Bíblia não fala. Terceiro subtópico diz matrimônio e maternidade. Olha, 2 eventos foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. O primeiro evento foi o casamento com Boaz, parente de Elimeleque, está lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O segundo foi o nascimento de seu filho Obed, né? No hebraico significa servo, e aí Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí vem a linhagem de Davi, vem dessa moabita e desse judeu por nome de Boaz. Tornou-se uma ascendente direta do rei Davi, como eu já li aqui para vocês. Quem foi, no caso, ela se tornou o quê? A bisavó do rei Davi, do melhor rei de Israel e de Judá. Tá? Eu coloquei aqui uma observação, olha só. Há muitos fatores interessantes nesse registro dessa genealogia aí, tá? Por exemplo, 4 mulheres são mencionadas na genealogia de Jesus ali em Mateus. Uma é Tamar, a outra é Raabe, a outra é Ruth, a outra é Betseba. Já que as mulheres são raramente mencionadas nas árvores genealógicas orientais, a inclusão dessas mulheres é mais surpreendente, pois 2 delas foram meretrizes, como Tamar e Raabe, né? Tamar é aquela que ficou lá com, me parece que com Judá, né? Porque eles prometeram o filho, um morreu, o outro cresceu, eles não deram, e aí ela se fez de prostituta, e foi aquela questão do lenço, o selo e o cajado. Quando foram matar ela estava grávida, que foram ver, ela estava com o lenço, o selo e o cajado de Judá, e aí não mataram, não é verdade? Então o que acontece? Foram meretrizes. Então, uma cometeu adultério, né, que é Betseba, e 2 eram gentias, Raabe e Ruth. Veja bem, a inclusão de seus nomes na introdução a Mateus é talvez uma sutil sugestão de que a vinda de Cristo traria salvação aos perdidos. Isso tem a ver com graça, meus irmãos. Isso é a graça de Deus aos gentios, e que nele todas as barreiras de raça, sexo, cor, etnia seriam banidas. Amém? Então o Senhor veio com a sua graça, mostrando através dessas mulheres entrando na genealogia de Cristo. Tá bom? Segundo tópico, Esté. A mulher que agiu para a sobrevivência do seu povo judeu. Lembrando que Jesus vem da linhagem dos judeus, tá bom? Então, olha, primeiro subtópico, de Belém para Suzã, né? A gente estava em Belém, agora para Suzã. 500 anos depois, 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia apresenta Esté. Eu coloquei aqui a genealogia, né? Filha de Abiail, o seu tio de Mardoqueu, né? Ficou órfã de pai e mãe ainda na infância, e ela era uma judia, né? O nome Hadassa significa murta, uma planta favorita no mundo antigo, de folhas perfumadas, de flores brancas ou arrosadas, usadas para perfumar e também para ornamentar o ambiente de festas lá dos tempos antigos. Então, olha, Mardoqueu, além de primo, se tornou pai de coração de Esté, tá bom? Pai de coração. Há alguns que, inclusive, a gente ouviu, né, em alguns grupos, o nosso irmão ele colocou que no rodapé da Bíblia de Jerusalém estava dizendo que ele adotou, mas não apenas só como filha, mas a intenção seria de ser a esposa dele. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, tá bom? Então, quando a Bíblia não fala, a gente se cala, tá?
É preciso ter muito cuidado quando se vai fazer uma exegese do texto. É preciso entender que tem 5 tipos de gregos, e um dos gregos é o grego koiner. E é preciso fazer uma exegese séria, né, e muito cautelosa para não chegarmos a conclusões de criar heresias com a palavra de Deus. Obviamente que tem muita coisa no hebraico e no grego que muitas pessoas não entendem, mas se você pesquisar direito e você procurar se aprofundar, você vai entender da maneira como o contexto está nos orientando, tá bom? Não vamos fazer uma exegese, colocar um texto que não está, mas vamos fazer uma exegese, tá certo? É a Bíblia, é a Escritura pelas Escrituras. Mardoqueu, além de primo, né, se tornou um pai de criação, um pai do coração. Ela era uma jovem judia da tribo de Benjamim, também, cujos pais morreram na época do exílio babilônico, e aí ela ficou órfã, né? Segundo subtópico do segundo ponto, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império, né, queridos irmãos? Então, olha, o rei Atarxerxes, como eu já falei, ele foi um dos reis chamado Rei de Reis, tá? Poderoso. Reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Cush, né, que a gente também tem por Etiópia. Apesar do nome dele ser Atarxerxes, também é conhecido como Assuero, tá? É um dos maiores reis do Império Persa e governou de 486 a 465 a.C. Era filho de Dario I. Olha, lá viviam quem? Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, dotada de rara beleza, é isso? Ela se candidatou no grupo das moças virgens para suceder a rainha Vasti. Está lá em Esther capítulo 2, 12 ao 18. E havia uma preparação, alguns vão dizer que elas tomavam até banho de leite, tá? 6 meses havia uma preparação de 1 ano, mas a partir de 6 meses já eram usados perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Atarxerxes, e aí o rei, se agradasse, né, escolheria. Então, 5 anos depois, ela livrou da morte o povo judeu de todo o império. Está lá em Esther, capítulo 8 e capítulo 9. E aí também a partir do capítulo 7, né, quando ela faz o jantar lá com Amã e com o rei Assuero. Terceiro subtópico, no campo ou no palácio. Olha, tanto Ruth como Esther, elas nos deixam um grande legado. Escute bem, do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. A gente vai ver isso no Salmo 19, versículo 7 e Salmo 19, versículo 89 ao 91. Tá? Terceiro tópico da nossa lição. Estamos caminhando já para o final. O terceiro tópico da nossa lição nos diz assim: mulheres de Deus como protagonistas da história. Lembrando que essa lição é uma lição introdutória, que é a primeira lição. Então a gente não traz tantos detalhes como as demais que vamos estar no decorrer do trimestre, tá? Então, olha, mulheres de Deus como protagonista da história. O protagonismo feminino, escute bem, não é feminista, é feminino. A Bíblia não dá alusão, a Bíblia não dá crédito à ideia de feminista nem machista, tá? É macho e fêmea, feminino e masculino. Fora disso, é procedência maligna. Então, queridos, escute bem, escuta só. A liderança masculina, ela é instituída por Deus, com base em Gênesis 1, 26. Disse Deus, domine sobre toda a terra. Versículo 26. Já em Efésios, no capítulo de número 5, 22 e 23, vai dizer que vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como no Senhor. E vós, maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja que se entregou por ela. Então, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E isso não diminui a mulher em nada, porque ela está debaixo de uma missão. O homem tem um papel e a mulher tem um outro papel importantíssimo na família. Se a mulher não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz que a mulher sábia também edifica a sua casa. Obviamente que com a orientação do Senhor, mas ela edifica a sua casa. Já o homem protege, já o homem supre as necessidades e também lidera, governa. Precisa ter liderança.
Tem muito homem perdendo a liderança, tá? E isso não é bom. É por isso que está do jeito que está. As coisas estão desmanteladas, sendo desconstruídos os valores morais, espirituais, tá? Então é preciso ter muito cuidado. A mulher tem um papel importantíssimo, ela é auxiliadora, ela tem debaixo de uma missão extraordinária e ela glorifica a Deus debaixo dessa missão e também Deus a usa para diversas coisas. Isso não anula o propósito divino com a mulher, tá bom? A questão da liderança do homem. Porém, os papéis não podem ser invertidos entre homem e mulher. Tem coisa, meu irmão, que só a mulher vai fazer bem. E tem coisa que só o homem vai fazer bem. Se mudar isso, vai dar problema. Certo? Então, ó, a humildade, o que foi que fizeram essas mulheres se tornarem extraordinárias? A humildade, a sua submissão, a sua obediência, elas foram relevantes. Isso que aconteceu, né? A submissão, a humildade e a obediência foram relevantes na vida de Ruth e de Esther. Pode ler a história, pode estudar a história. Como foi a questão de Ruth se aproximar de Boaz, como foi a orientação que Noemi deu para ela, como foi que Mardoqueu criou Esther, como foi a orientação que ele deu, inclusive não dizer que era judia. Ela só disse na hora certa, no momento certo, teve sabedoria, tá? Então, olha, quando o homem e a mulher cumprem os seus papéis, tudo fluirá harmoniosamente. Haverá uma harmonia plena. Mas quando isso não acontece, vai ter problema. Vai ter problema. Tá? Quando o filho começa a ver a figura da mulher, do homem na mulher, da mulher no homem, vai ter problema. Tanto para o homem, como para a mulher, como para as crianças, como para o futuro. É por isso que estamos vivendo dias terríveis. Certo? Os homens precisam assumir o seu papel de liderança, a mulher precisa assumir seu papel de submissão e de auxiliadora, daquela que está ali também contribuindo com o homem, ajudando o homem, orientando, dando um conselho, tá certo? Para que ele possa... Tem coisas, meu irmão, que você tem que ouvir a sua esposa. E tem coisa, mulher, que você tem que ouvir o seu marido, certo? Porque já não é com você, já é com ele. Então, vice-versa. Quando se respeita ao tripé do casamento, amor, respeito e compreensão. Se tiver isso, serão fiéis e serão até que a morte os separe. Tá bom? Esse é um grande segredo. Vamos lá. Segundo subtópico do terceiro ponto da lição. Cumprindo os papéis. Olha, Noemi, ela dá testemunho de Ruth, da obediência de Ruth. A prova é que Boaz também lá na frente, no capítulo 2, versículo 11 ao 12, vai dar testemunho de Ruth. Certo? Vai dar testemunho de Ruth. Quando ele fala é porque Noemi já tinha falado alguma coisa a respeito disso. E ele ficou sabendo. Tá? Pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Ruth, eu vou ler, vou fazer questão de ler. No capítulo 2, que é bem interessante isso aqui, versículo 11 e 12, diz assim, ó, e respondeu Boaz e disse-lhe a Ruth, né? Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Deixou os deuses, deixou a cultura, se tornou uma verdadeira missionária. Uma verdadeira missionária. O Senhor, versículo 12, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Já começou a profetizar aqui Boaz, uma coisa tremenda na vida de Ruth, e que na verdade Deus usou ele mesmo lá na frente para o cumprimento dessa palavra. Veja que coisa tremenda. Então a gente vai ver o extraordinário relacionamento de Ruth com a sogra Noemi, e de Noemi com Ruth, sua nora, né? Não nos permite outra conclusão. Quando você casa com sua esposa, você casa com a família dela. Quando você casa com seu esposo, você casa com a família dele. Tá? Sua sogra vai se tornar uma outra mãe, seu sogro vai se tornar um outro pai. Certo? Você vai adotar. E aí vai dar tudo certo.
mas ficar na lenga-lenga, naquela questão cultural de nenhuma sogra serve, nada disso. Minha sogra é uma segunda mãe para mim, tá bom? Meu sogro é um segundo pai para mim. Inclusive, eu perdi meu pai com 17 anos de idade. Então, a gente precisa entender essas coisas, porque se a gente não entender, dá errado. Agora, se a gente entender, dá tudo certo, porque Deus está no controle das nossas vidas, da nossa família. Tá bom, queridos? Então, elas eram mulheres sábias, tá bom? Que conheciam bem os seus papéis na sociedade. Foi por isso que Deus a abençoou. Elas não eram autoritárias, não eram feministas, não, eram mulheres femininas e mulheres sábias, que sabiam obedecer, ser submissa e ser fiel a Deus. E Deus honrou todas duas de uma maneira extraordinária. Você vai ver na continuidade da história, a gente não pode falar agora, tá? Está lá em Ruth 1 e 11 ao 13, e assim por diante. Então, elas eram mulheres sábias, e as mulheres sábias, elas são... a mulher sábia edifica a sua casa, conforme Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a gente já citou aqui. Terceiro subtópico do terceiro ponto para encerrarmos. Não foi apenas a beleza de Esther o motivo de se tornar rainha. Com certeza não só foi a beleza. Ela era uma moça obediente. Pode observar. No capítulo 2, versículo 15 e 17, ela faz conforme o eunuco pediu para ela fazer. Pode observar, ela não disse que era judia até o momento oportuno, porque ela era uma moça sábia, tá? E disciplinada. Ela era uma mulher também de coragem. Você vê que quando Mardoqueu falou com ela a respeito do povo, do decreto que estava sendo entregue em todas as casas, que o povo judeu todo ia morrer numa forca, foi que ela disse: olha, faz um mês que o rei não me manda chamar, mas, tá certo? Vamos orar, vamos ficar em jejum. Né? Então ela era uma mulher também de fé, de fibra, de coragem. E Deus honrou isso na vida de Esther, na vida de Mardoqueu e na vida de Ruth, e também honrará na nossa vida. Então, no campo ou no palácio, certo? Assim como Ruth, versículo 3, é isso mesmo. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther, tá bom? Que ele fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade, seu bom comportamento no palácio, tá bom? Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, com certeza, tá bom, queridos? Então, o que acontece? Qual é a conclusão dessa lição? Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Você que é mulher, saiba disso. Deus continua ali usando para cumprir os propósitos dele. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história. O que é que você está fazendo para seu nome ser registrado na história? Que história você está construindo ao longo dos anos? Como Ruth e Esther, outras como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, né, conforme Gênesis 6 e 10, 18, 7, 7, 13 e aí por diante. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel? Você vê, quando um homem morre, uma mulher ainda consegue ficar só. Mas quando a mulher morre, o homem sempre, quase sempre, ele precisa casar de novo para poder manter a sua família e seu lar, tá bom? Fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera. No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração de cada um de nós e vai continuar nos usando nesse trimestre abençoador. Próxima lição será a lição número 2, o livro de Ruth. Aí a gente vai aprender mais sobre a data, a autoria, se é anônimo, se provavelmente foi o profeta Samuel e assim por diante. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, tá? Tenha um bom dia, uma boa noite, ou uma boa madrugada, dependendo da horário que você está ouvindo esta mensagem. Pai, queremos te agradecer por cada vida em nome de Jesus. Abre a mente, prepara o coração, usa cada professor domingo que vem e fala com vidas através dessa lição inspiradora dessas duas mulheres de Deus, Pai. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.
E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre, e todos dizem amém. Deus te abençoe.